Mas eu acho legal demais ver como é que essa graça de Deus se multiplica. E é isso que Deus vai falar para a gente nessa questão de serviços e ministérios, lá no livro de Romanos, capítulo 12. E eu queria ler junto com vocês, vai estar aí na tela, e diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Que coisa tremenda, não é? Pai querido, é em nome de Jesus que nós continuamos na Tua presença. E outra vez queremos ver a revelação da Tua presença aqui. Nós não queremos apenas entender a Tua palavra. Nós queremos que o Teu Espírito aplique às nossas vidas. E que cada um aqui possa receber a parte que o Senhor preparou, que veio das Tuas mãos para nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, Paulo está falando sobre serviço, está falando sobre ministério, ele está falando sobre o exercício dos dons da igreja. E esse é o tema desses versículos que nós lemos. E ele vai colocar aqui alguns valores, alguns princípios que precisam nortear o serviço de cada servo de Deus, de cada homem, cada mulher que quer adorar o Senhor com a sua vida, com os seus dons, com o seu ministério. E a primeira coisa que ele vai colocar é com que espírito, com que atitude interior nós servimos ao Senhor. E ele começa falando da motivação. Qual é a motivação que nos leva a servir? E a palavra que está aqui logo no comecinho desse texto mostra a motivação. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Qual é a nossa motivação para servir? A motivação para todas as ações que fazemos no reino de Deus, deve proceder da grande compaixão de Jesus por nós. Sabe o que é que nos impulsiona a servir? É aquilo que Jesus já fez na nossa vida. A gente ouviu aqui um testemunho sensacional no começo desse culto. Eu fiquei arrepiado, não é? Dessa irmã que estava fazendo a maquiagem, acho que foi ontem, no culto de ontem, não sei se é isso mesmo, pastor Evaldo, no culto de ontem, fazendo a maquiagem,
e de repente ela recebe essa graça extraordinária da cura que aconteceu aqui. Agora eu quero ver quando ela for maquiar alguém a segunda vez. Você entende o que eu estou falando? Como é que vai maquiar? Ah, Senhor, foi aqui, nesse lugar, que o Senhor me visitou. Foi aqui que, de uma maneira que eu não sei explicar, o teu Espírito me envolveu. Eu não entendo o que aconteceu comigo. E nem os médicos entendem. Mas eu sei que foi o Senhor. Então, eis aqui as minhas mãos, Senhor, outra vez. É isso que Paulo está falando, sabe? Quando nós servimos ao Senhor, nós não estamos aqui porque é uma atividade maravilhosa, gostosa, não porque o ambiente é sensacional, não porque nós tenhamos toda a habilidade ou técnica, ou porque tenhamos diplomas para isso, mas um dia o Senhor nos visitou poderosamente, e essa visitação do Espírito na nossa vida é que nos manda servir. Senhor, eu quero te adorar com a minha vida. Eu quero te adorar com a minha vida. Todo ministério, todo serviço que não for uma expressão, uma resposta da visitação de Deus em nós, ele está sendo feito na carne. E sabe, é uma linha muito tênue entre servir no Espírito e servir na carne. Eu acredito que a maioria de nós começamos a servir no Espírito, mas nem todos continuamos a servir no Espírito. A gente começa com a motivação certa, mas o diabo é astuto, e ele começa a colocar em nós aqueles sentimentos que não vêm do trono de Deus. E a gente começa a olhar e dizer assim, está vendo? Estão dando mais oportunidade para essa pessoa do que dão para mim. Só escolhem essa aqui para fazer solo aqui na igreja. Oh, você viu a escala aqui? Agora mudaram tudo, só fica fulano tocando bateria. Isso vem do Espírito? Vem de onde? Da carne. Sabe, quando a gente está no Espírito, se a gente toca ou não toca, se a gente limpa o chão ou não limpa, se a gente faz alguma coisa, a gente está na presença do Senhor para glorificar o nome do Senhor. E no Espírito, a gente olha para aquilo que o outro está fazendo e celebra. Porque se ele estiver fazendo no Espírito, o meu coração vai testificar junto com o dele. Então, qual é a palavra que a gente vai aprender aqui? Olha para a motivação do seu coração. Porque às vezes começamos com a motivação certa, mas nem sempre continuamos com a motivação certa. E quando as vozes do diabo estiverem falando na sua mente, pode repreender, mas não adianta ficar expulsando o diabo. A gente tem que tomar uma atitude de honrar o nome de Jesus pela vida dos outros que estão ministrando conosco. Não importa quem está fazendo. Eu quero glorificar o nome de Jesus. Segunda coisa que ele vai colocar para a gente aqui, e eu acho que isso é tremendo, é que servir ao Senhor e ministrar ao Senhor se torna, quando feito na motivação certa, que é uma resposta ao amor de Deus, à presença do Senhor na nossa vida, às grandes misericórdias de Deus, ela se torna uma expressão de culto. E aqui eu quero fazer uma diferença, porque às vezes a gente mistura as coisas, entre expressão de culto e expressão de trabalho. Tem diferença? Tem. Expressão de culto e expressão de trabalho. Olha só o que Paulo vai dizer. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional, inteligente, o culto que tem consciência de cada um de vocês. E aqui é uma coisa tremenda, é muito fácil a gente que está no ministério, está servindo, está liderando,
encher a agenda de trabalho. Encher a agenda de trabalho. Mas o trabalho no reino não é a mesma coisa de que servir ao Senhor e adorar ao Senhor e cultuar o Senhor, que é o Rei. E a gente pode ter várias motivações para fazer isso. E nem sempre as melhores, já falei para você. Mas aquele ministério que faz diferença é aquele que se torna um culto. E o interessante é que Paulo vai pegar um conceito do Velho Testamento para poder nos ensinar isso. Ele vai falar que é um sacrifício vivo. Então, como acontecia o culto no templo do Velho Testamento? Pegava-se um animalzinho, não é? E esse animalzinho era levado até aquele templo. E se fosse ele uma oferenda pelo pecado, você colocava a mão na cabeça daquele animal e você matava esse animal, tendo o sacerdote ao seu lado. Depois você era obrigado a esfolar esse animal, tendo o sacerdote ao seu lado, para você entender que o salário do pecado é a morte. Mas se fosse um sacrifício de louvor, não, já era diferente. Esse animalzinho do pecado tinha que ser queimado completamente, não sobrava nada. Mas, se fosse um sacrifício de louvor, você matava esse animal, preparava esse animal e fazia um churrasco. E todo mundo participava. O sacerdote podia comer um pedaço, e você levava para a sua família, e no sacrifício de louvor e gratidão a Deus, não podia se estar sozinho, você levava toda a sua família para estar junto lá no pátio do templo, e aquele churrasco estava lá assado sobre o altar, e você começava a compartilhar o motivo de louvor que estava lá acontecendo. E a Bíblia diz que o perfume do churrasco, já estou com fome, estou sentindo até o perfume do churrasco, não é? O perfume do churrasco chegava ao céu como cheiro suave. Não é isso que está na Bíblia? Agora Paulo está dizendo assim, não tem mais cordeirinho. E não tem uma morte, mas tem o perfume. E o perfume agora é o sacrifício vivo de pessoas que se colocam no altar e que estão servindo não como um trabalho, mas estão servindo como o perfume suave que chega ao céu de louvor e gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Eu estou usando os meus dons, porque os dons vieram dele. Eu estou apaixonado pela obra de Deus, porque eu tenho a motivação certa, e enquanto eu estou servindo, eu posso desfrutar de alguma coisa tremenda, porque esse sacrifício é santo e agradável a Deus, mas envolve a minha vida. Sabe, o ministério cristão é mais do que filosofia, é mais do que teologia, é mais do que trabalho, é uma entrega total e absoluta, onde a alma, a mente e o corpo são dedicados ao Senhor. E o ministério, o serviço, passa a ser a expressão prática do nosso culto prestado a Deus. E a nossa santificação passa a ser o perfume que sobe ao céu. É interessante porque os mártires da fé na história entenderam isso. Alguns deles, chegaram a ser concitados a negar Jesus. E vários deles disseram, não posso. Eu não posso, não porque eu sou um cara muito bravo, muito correto, muito fiel, muito certo. Não, eu não posso, porque eu conheço, porque eu vivo na sua presença, porque Ele está comigo agora, aqui nesse lugar.
E aí eu estou servindo ao Senhor. Por isso Paulo vai dizer, né, que o viver para mim é Cristo e a morte é o meu lucro. Tanto faz, porque eu estou aqui, porque Ele é meu Senhor. E aí, servir ao Senhor não é trabalho. Servir ao Senhor é andar com Jesus e fazer a obra dele no poder do Espírito Santo. E aí você vai aprender algumas das coisas mais tremendas. Você vai aprender que às vezes, naqueles momentos da sua vida, do seu ministério, que você achava que você não estava em condição nenhuma de fazer nada, o Espírito Santo vem e faz por você, e você até é envergonhado pela grandeza do amor de Deus na nossa vida. Quando eu tinha por volta de 16 anos de idade, eu pertencia a um grupo de evangelismo, e esse grupo era feito de garotos de 16 anos de idade, 16, 17, 15. E nós íamos para pregar nos lugares, anunciar a palavra de Deus. E nós levávamos muito a sério, não é, aquilo que está lá em Atos dos Apóstolos, porque quando foram descobrir quem era que ia ser o apóstolo, né, o que ia substituir Judas, o que eles fizeram? Você lembra? Sortearam, né? Então todo mundo tinha que estar preparado para pregar, porque a gente sorteava o pregador do dia. E aí se vira, meu amigo, né? E eu confesso para você que eu estava naquele dia o pior dos piores. Eu cheguei atrasado, o grupo foi na frente, mas me sortearam. E eu tinha que pregar. E eu me lembro que eu falei, Senhor, tenha misericórdia, porque estou bem hoje. Hoje eu não estou bem. Eu não tenho condição. Mas caiu no sorteio. E aí eu fui pregar. Eu confesso para vocês que eu preguei um sermão muito fraquinho. Horrível. E fiz o apelo, porque era um culto evangelístico. E naquela noite, 60 pessoas, numa igreja bem pequenininha, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Quando terminou o apelo, eu chamei os meus amigos para darem um aconselhamento do apelo e eu saí correndo. E eu atravessei a rua, tinha um terreno baldio do outro lado. E eu fui me esconder naquele terreno e dizer, Senhor, como é que o Senhor pode usar um cara como eu? Displicente. Olha, Senhor, eu não estava pronto, eu não estava preparado. E sabe, a gente quando aprende a adorar a Deus em tudo que a gente faz, a gente vai descobrir que não é o nosso trabalho que faz a coisa acontecer. Não é a nossa inteligência, não é o nosso preparo, é a graça de Deus na nossa vida. E o nosso culto acontece. Sabe quando foi o meu culto? O meu culto não foi quando eu estava pregando, foi quando eu estava chorando no terreno baldio. E às vezes na vida da gente, no serviço de Deus, no ministério, não é na hora da performance que as coisas vão acontecer, mas é na hora que a gente vai ver e se encontrar com a graça do Todo-Poderoso. E aí o culto da nossa alma. Se você perder essa beleza, querido, você vai ser consumido pelo ministério. Eu conheço muita gente que está consumido pelo ministério. Líder de célula que diz, eu quero entregar a célula. Discipulador que diz, não aguento mais discipular, porque tem uns caras muito chatos, gente, pelo amor de Deus. E tem mesmo, viu? É verdade. É verdade, tá? Suga tudo. Olha, eu estou cansado, não tenho agenda, meu corpo está cansado. E sabe, se o seu ministério está vivendo, você está vivendo nele um desgaste, é porque a essência do que ele significa está se perdendo. Não é um serviço, não é um trabalho, é um culto. E eu vou viver a presença do Senhor ali. E sabe, a gente vai ver coisas extraordinárias de Deus acontecerem. Eu não estou falando para a gente fazer a obra do Senhor relaxadamente, não entendam isso, tá? A gente tem que fazer com o melhor cuidado e carinho, porque é para o Senhor.
mas a gente tem que entender que não são estas coisas que fazem o milagre, é o poder do Espírito, a presença dEle, a devoção do nosso coração, é a nossa alma ardendo, gente, é o meu olho brilhando na graça e na glória de Deus que faz a diferença. E aí uma palavra, um gesto, é mais do que suficiente. E aí Paulo vai dizer, olha, constrangidos pelo amor, fazemos o Senhor tudo. E aí os nossos corpos são consagrados ao Senhor. Aqui tem muitos jovens. Queridos, uma das grandes batalhas da juventude é a sexualidade. Eu duvido aqui que muitos de vocês não tenham lutas tenazes na área da sexualidade. E aí no mundo, as pessoas estão dizendo, não tem importância. Faz o que você quiser, dorme com seu namorado, vive junto, acontece desse jeito, acontece daquele jeito. Afinal de contas, o que vale é o coração, é o amor. Mas a Bíblia vai dizer uma coisa para a gente, que o culto a Deus é completo. É aqui na mente, é racional, é o coração, mas os nossos corpos são oferecidos no altar ao Senhor. E eles se tornam templo do Espírito Santo de Deus. E quando Paulo fala sobre prostituição, lá em Coríntios, ele vai usar exatamente esse exemplo, e vai dizer, olha, não ofereçam o templo de Deus à prostituição. Culto é santificação da nossa vida. É dizer, Senhor, Tu és dono de todas as áreas da minha vida. Todas, todas, todas. E aí a gente vai descobrir que as nossas mãos, os nossos pés, a boca, a nossa vida, os nossos desejos são para o louvor da glória de Deus. Ministério é uma bênção que se desfruta quando é culto. Porque aí a gente vai poder sentir e ser o perfume suave que enche o templo de Deus, aqui na terra e lá nos céus. Próximo critério aqui de Deus para o nosso culto. Versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto todos ou muitos aí fora estão se amoldando ao curso desse mundo, e lá em Efésios 1:2 a Bíblia diz quem é que controla o curso desse mundo. Você sabe o que está lá em Efésios 1:2? Ele diz que o príncipe das potestades do ar, Satanás, é que está controlando o curso desse mundo. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz em quem? No maligno. Mas a palavra de Deus vai dizer que o nosso serviço, nosso culto enquanto servimos a Deus, é um movimento do Espírito Santo nessa terra de transformação. Enquanto o mundo tenta moldar e formar em cima dos seus próprios valores, nós estamos dizendo, tem um outro jeito de viver. Tem um jeito de viver para a glória de Deus. E tem um jeito de ser feliz para a glória de Deus. Eu estava vendo aqui meu telefone. Perdão, viu, Davi? Mas chegou uma coisa que eu tinha que olhar, tá? Eu tinha que olhar. Que está tendo um culto hoje lá na nossa igreja, que é dirigido pelos adolescentes. E essa semana eu entrevistei a pregadora do culto, uma menina de 16 anos que vai pregar. Né? E sabe, hoje eles colocaram lá na igreja, eu vi as fotos, fiquei emocionado aqui, 4.000 adolescentes lá no templo.
E a menina que vai pregar, é a primeira vez que vai pregar. Nunca pregou. Eles não usam o papel do sorteio, mas eles também fazem isso. Eles chamam, essa vez é você. E essa garota, então, lá no meu podcast, eu fiz uma entrevista com ela, e eu falei, e aí, como é que você evangeliza adolescentes? Ela falou assim, olha, tem muita gente que chega para a gente e diz assim, olha, você consegue ser feliz desse jeito? Não fazendo isso, não fazendo aquilo, não fazendo aquilo outro. Ela falou assim, eu sou muito feliz. Porque eu amo Jesus. Você não entendeu? É isso que faz diferença. Aí essa mesma pessoa passou alguns dias e disse assim, sabe que eu não sou feliz fazendo com tudo que eu estou fazendo? Ele falou assim, então aprenda a amar Jesus. Sabe, a nossa vida é um contrassenso para muita gente. Ah, você nos seus negócios não faz isso. Como? Todo mundo faz. Se você não fizer, vai quebrar. Eu me lembro do dia que falei para um dono de um grande hospital, para ele que estava se convertendo, estava no processo, você vai se tornar um cristão? Vou. Você vai aceitar Jesus? Vai. Tem que botar em ordem os seus negócios. Falei, eu vou quebrar. Não dá. Eu falei, não. E o meu sócio? Eu falei, não. Você agora é instrumento de Deus. Você vai falar com o seu sócio. E ele olhou para mim e disse assim, tá bom, vou falar com o meu sócio. Eu falei, meu sócio não vai deixar? E aí ele pensou, né? Mas quando a gente ora, Deus vai fazendo as coisas. E ele falou, olha, meu sócio, é o seguinte, eu estou lendo a Bíblia, estou vendo que a gente está fazendo coisa errada, a gente está pagando assim, está fazendo assado e tal, e eu estou querendo acertar isso aí. Não vai dar para fazer de uma vez, mas eu vou acertar isso aqui. Mas eu queria a sua permissão. Aí o sócio dele olhou para ele e falou assim, você está sentindo isso no seu coração? Estou sentindo. Então faça. Ele falou, poxa vida, perdi meu trunfo. E eu estava na casa dele, na célula dele, agora, essa semana, ontem, na verdade, e ele estava falando, semana passada, ele estava falando para a gente, olha, que bênção maravilhosa, foi Jesus ter transformado a minha vida, ter transformado o meu negócio. Porque hoje eu posso olhar para todos os meus funcionários, ele tem 3.000 funcionários, e dizer para eles que eu fiz isso porque Jesus mudou a minha vida. E eu estava na casa dele, e na casa dele tem uma célula, com 20 médicos, que nunca pisaram numa igreja, mas estão lá na casa dele estudando a Bíblia, porque viram a transformação do poder de Deus na vida dele. O que Paulo está falando é o seguinte, olha, culto e serviço cristão impactam, mudam a sociedade. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, a política não vai mudar a sociedade. A polícia não vai mudar a sociedade. A repressão não vai acabar com as drogas. Não estou dizendo que a gente não tenha que ter isso. Mas a única coisa que a sociedade consegue fazer com o mundo mal, endemoniado ou endemonizado, é aquilo que a sociedade do Gadareno fez. É limitar o espaço. Colocaram ele lá no cemitério e acorrentaram. E ainda o pior, ele quebrava as correntes. Você vai a São Paulo, vai encontrar um lugar no centro da cidade chamado Cracolândia. E sabe por que existe a Cracolândia? Porque a política diz o seguinte, é melhor que eles fiquem aqui do que espalhados na cidade inteira. Pelo menos aqui a gente pode vigiar de longe. É o cemitério. É só isso que a sociedade pode fazer. Mas quando Jesus começa a entrar nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas empresas, e nós começamos a ser pessoas de valor, comprometidas com o reino e com o rei, e fazemos isso não porque é um peso, mas fazemos isso porque é culto, fazemos isso porque amamos Jesus, porque isso faz parte da nossa essência, o mundo não consegue segurar essa igreja.
O Império Romano tentou segurar a igreja durante 300 anos, praticamente, e não conseguiu, teve que se render. Sabe por quê? Porque esse cristianismo vai minando por baixo subversivamente todas as coisas. E é esse tipo de evangelho que o Senhor está pedindo para nós. O nosso serviço cristão não acontece só aqui na igreja, acontece lá no seu trabalho, acontece lá na sua vocação, acontece lá na sua escola, acontece lá na sua casa, acontece com os seus vizinhos. E quem pode segurar isso? Ninguém. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí nós nos tornamos nos agentes transformadores pelo poder do Senhor. Próximo critério que está aqui, está no versículo 3, diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ministério, serviço cristão, é uma manifestação visível da graça de Deus. Graça pura. É graça pura. É por isso que ele diz, olha, não tem um conceito maior do que você deve, porque é graça. Nem um conceito menor, porque é graça. Então, aprenda que ministério é a expressão do poder de Deus agindo na nossa vida. E aí não tem lugar para orgulho, nem lugar para pessimismo, mas tem lugar para um equilíbrio que provém de uma fé viva no poder do nosso Deus. Eu me lembro que nós estávamos construindo o templo, né? E esse tempo de construção é um tempo assim muito desafiador na vida de toda a igreja, porque Deus dá assim visões e sonhos que são muito maiores do que a gente pode fazer humanamente. E a gente estava num desempenho ali, numa tentativa de inaugurar o templo no centenário da nossa igreja, quando o Senhor coloca, não é? Pastor Márcio Valadão sentado comigo num ônibus, e a gente indo para um congresso juntos, eu sentadinho do lado dele, olha que benção, fala a verdade, do ladinho dele ali, tá? E aquele jeitinho do Márcio, né? O pastor Márcio é um doce, né? Quem conhece sabe que ele é um doce. Aí o pastor Márcio falou assim: "Ei, Pascoal, tudo bem em Curitiba?" Eu falei: "Tudo bem, pastor Márcio." Aí ele conversou, puxou a conversa, falou assim: "Pastor Márcio, você não quer ter uma televisão aí em Curitiba?" Eu, claro, pastor, que maravilha, sensacional. Ele disse: "Olha, tem um cidadão que tem uma concessão de televisão lá para Curitiba, você podia abrir uma televisão lá." Eu falei: "Que maravilha, pastor Márcio. E como é que funciona isso?" "É simples. Como lá é uma retransmissora, eu coloco lá para você a cabeça de rede, que é a rede super, não é? E você compra o transmissor, põe a antena, paga a concessão, monta a sua equipe, e você tem 5 horas de programação." Eu falei: "Tá bom, pastor. Só isso. Só o transmissor era R$1 milhão. Aí eu disse: "Senhor, meu Deus, tenha misericórdia." Naquela época, hein? Não é agora não, agora é bem mais. Aí eu falei: "Senhor, e agora?" Tal. E eu estava tão desanimado, tão desanimado, tão desanimado. E aí aquela coisa, ele disse: "Pensa aí e me fala." E eu reuni a minha equipe para orar, e a gente começou a orar, e reuni os meus líderes para orar, e um dizia: "Ih, pastor, nós estamos construindo, talvez seja um outro momento, outra coisa." E o Senhor falou para mim assim: "Filho, ministério é graça. Você acredita que o meu poder é suficiente para todas as coisas? Então dá um passo de fé." Eu imagino o que Josué sofreu para pisar naquele Jordão. Pior, porque Deus ainda brincou com Josué, porque ele segurou as águas do Jordão a 20 quilômetros de distância. Para Moisés ele abriu na hora o mar ali, né? Mas lá ele segurou a 20 quilômetros, teve que esperar o rio ir baixando devagarinho.
Hoje a gente tem lá a televisão funcionando, porque ministério é graça de Deus, é poder de Deus. Não tem coisa grande demais para o Deus Todo-Poderoso, nem pequena demais que Ele não possa entrar e agir na nossa vida. E por isso a gente não tem que ficar orgulhoso, fiz isso ou fiz aquilo. Você não fez é nada, porque se dependesse de você, meu filho, você ficava do lado de cá do Rio Jordão. Não é verdade? A gente molha os pés porque o Senhor é conosco, porque a gente crê que os gigantes vão cair. A gente molha os pés porque a gente conhece o Deus da nossa vida. Não é porque a gente tem uma boa estratégia, não é porque tem rico na igreja, não. A gente faz essas coisas porque graça poderosa de Deus se manifesta em gente simples. E isso é ministério. Então, se Deus der uma visão para você, se Deus der um direcionamento do Espírito para você, você vai ser provado, assim como Moisés foi provado, como Josué foi provado, como todos os líderes nas Escrituras foram provados. Porque se a gente não entender que aquilo que a gente faz não é só para a glória de Deus, mas vem da glória de Deus, se manifesta a glória de Deus através de nós, então a gente não entendeu o que é ministério. Eu tenho um amigo que dizia assim para mim: Pascoal, se você pode explicar tudo o que está acontecendo no seu ministério, então é porque Deus não começou a fazer nada. Porque quando Ele começa a fazer alguma coisa na sua liderança, você não consegue explicar mais nada, porque o poder de Deus está se manifestando na sua vida. Está entendendo? Ministério, serviço, é graça pura do Todo-Poderoso na nossa vida. Bom, chega, né? Senão vocês vão me mandar embora, não me convidam nunca mais, tá? De manhã eu vou continuar essa mensagem, amanhã às 9 horas, depois eu vou embora, porque eu tenho uma outra viagem para fazer. E eu vou falar amanhã sobre 7 marcas, nesse mesmo texto, tá? De um ministério profícuo e eficiente no reino de Deus. E vou continuar com esse mesmo texto. Mas hoje eu queria orar com você nesse momento. Eu queria interceder para a tua vida. Eu creio que toda vez que Deus fala, a gente tem que responder. O Senhor é digno que o nosso coração responda. Esse é um congresso de líderes. Tem líderes e pastores. E talvez você tenha chegado aqui dizendo: Pai, estou tão cansado. Estou esgotado, Senhor. Estou esgotado. E o Espírito de Deus te chamou aqui para ouvir só essa palavra. Filho, coloque em ordem o teu coração. Eu não estou aqui para esfolar você. E nem quero que você se mate de trabalhar. Eu quero te ensinar a viver numa dinâmica diferente. Faz do teu serviço um louvor para a minha glória. Que o perfume vai bater no céu. E a graça vai cair sobre a tua vida. É assim que funciona no reino de Deus. Senhor, eu estou com as minhas mãos calejadas. O Senhor está dizendo: eu vou passar o meu óleo. Vou hidratar a tua pele com o óleo do Espírito Santo de Deus. E sabe o que é tremendo isso? É que toda vez que a gente é imerso nesse óleo poderoso da graça de Deus, por onde a gente passa, a gente deixa as marcas. Você já tentou limpar um vidro com um pano engordurado? Como é que fica o vidro? Uma meleca, não fica? Fala a verdade, né? Passa o pano engordurado, em cima de qualquer superfície vai ficar a marca do óleo. Mas essa é a visão que Deus está dando. O seu ministério, o seu serviço tem que ser imerso no óleo.
Porque se estiver só imerso na tua habilidade, na tua capacidade, no jeito que você sempre fez, você não vai deixar marca nenhuma em nenhum lugar. Mas por onde você passar imerso no óleo, as marcas da graça vão ficar ali, do poder, da unção. E coisas extraordinárias de Deus vão começar a acontecer. Você vai estar com a sua célula reunida, e aquilo que aconteceu aqui ontem, foi ontem isso? Vai acontecer na tua célula. Você vai orar com as pessoas, você só vai fazer isso porque o poder não está em você, está no Senhor. E as pessoas vão começar a experimentar coisas da graça de Deus. E querido, quando os milagres de Deus começam a acontecer, que palavra você precisa dar? É só dizer, agora você tem que abrir o seu coração e receber Jesus, viu, querido? Está vendo o que Jesus está fazendo? Não é o convencer, não é o trabalhar, não é o labutar, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é o nosso culto, é a nossa adoração. E enquanto a gente está vivendo isso, coisas extraordinárias de Deus vão acontecer. Ele vai usar os seus dons. E não vai ter um que seja igual ao outro, porque o Senhor fez você exclusivo e único. E Ele vai usar você do teu jeitinho. Eu me lembro quando eu cheguei em Curitiba, eu e minha esposa olhamos para aquela igreja, ela era tão tradicional, tão fechada, e eu disse, meu Deus do céu, eu não sirvo para cá. E aí nós fomos orar, e Deus usou uma palavra do apóstolo Paulo para mexer com o meu coração. E ele disse, Paulo disse, eu sou o que sou pela graça de Deus. E eu tomei posse dessa palavra para mim, e disse, sabe, Senhor, eu não sou nem isso nem aquilo, se o Senhor me quer, eu estou aqui, porque eu sou o que sou pela graça de Deus. A gente olha para o ministério do outro e diz, aquele ministério, aquele... Não, querido, você é único, porque Deus te fez assim, e você vai ser abençoado do jeitinho que você é, desde que os valores, os princípios que permeiam a obra de Deus estejam na sua vida e não sejam esquecidos no meio da jornada. Hoje eu quero orar por líderes cansados. Você chegou aqui cansado, mas não vai sair daqui cansado não, em nome de Jesus. Vai haver manifestação da graça de Deus aqui. Talvez tenham outros líderes aqui que chegaram dizendo, Senhor, eu não sei mais diferenciar serviço de adoração. E hoje o Senhor vai dizer, eu vou te ensinar a diferenciar, porque eu vou derramar graça aqui. E aí quando Ele começa a derramar, quem é que pode segurar? Então se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo de Deus está falando, vai saindo do teu lugar, vem aqui para esse momento de oração, vem aqui à frente. Vai dizer, é isso mesmo. Se você está ouvindo a voz do Espírito, vem logo, em nome de Jesus, tá? É hoje que o Senhor vai fazer algo novo na tua vida. É hoje que o Senhor vai fazer algo tremendo, poderoso. Reordenar algumas coisas dentro da sua alma. Se você está ouvindo a voz do Espírito, não luta contra a voz do Senhor. Venha, para a gente orar juntos. Como servos que somos, só isso, somos só servos. Mas cremos nos valores e princípios da palavra de Deus, que estão aqui sendo ministrados nessa hora. Pode vir, em nome de Jesus, venha. Amém. Pode vir, em nome de Jesus. Se o Senhor está falando com você, venha, pode vir, tá? Agora eu quero fazer, se o pastor Evaldo me permitir, fazer algo que eu gosto de fazer lá na minha igreja. Posso, querido? Pode? Eu quero agora que, pela manifestação da direção do Espírito, Deus vai usar pessoas aqui hoje, tá? Pessoas que estão sentindo no seu coração. Talvez você esteja vendo alguém aqui, o Espírito de Deus está dizendo, cuida dessa pessoa, ministra sobre ela agora. Eu queria que todo mundo que veio à frente recebesse um abraço de alguém. E esse abraço é de intercessão e de oração, tá? Mas chega junto e abraça. Pode abraçar. Já passou a Covid. Louvado seja Deus. Pode vir. Pode abraçar, tá? Vem pela frente. Isso mesmo. Pode vir aqui. Pode chegar. Pode vir. Isso. Tem gente aqui. Eu quero que todo mundo receba esse abraço. A gente não sai daí não. Nós vamos orar juntos aqui com essa pessoa que você está abraçando, tá?
Pode vir, em nome de Jesus. Tá? Amém. Pode vir. Aleluia. Oh, benção. Tem gente sozinha aqui, ó. Tem um rapaz sozinho aqui, ó. Tem outro sozinho aqui. Tem uma moça ali sozinha. Se Deus está tocando o seu coração, se você não está enxergando, pode subir aqui no palco. Vem aqui. Veja quem está sozinho, tá? Veja quem está sozinho. Tem uma moça bem aqui sozinha. Queria que alguém fosse abraçá-la, tá? Mas fica junto no abraço aí, que nós vamos orar juntos aqui, tá? Nós vamos orar juntos. Você já recebeu o abraço aqui hoje? Recebeu? Tá? Tem mais alguém aqui que ficou sozinho? Dá um aceno quem ficou sozinho aqui, ó. Ninguém foi abraçar você ainda. Ninguém foi. Todos estão sendo abraçados. Então agora nós vamos levantar um clamor. Todo o povo de Deus vai ficar de pé. Estende a sua mão para cá agora. E você vai pedir que o Espírito de Deus se derrame em renovação, em alegria, em poder, em cura, na vida dessas pessoas que estão aqui. E quem está abraçando, profetiza, ora, clama por essas vidas agora. Em nome de Jesus, clama. Algo de Deus vai acontecer aqui hoje, eu creio que algo tremendo de Deus vai acontecer aqui hoje. E você que está aqui, recebe o que Deus está mandando para você. Recebe o presente da graça. Recebe. Oh Senhor, aleluia. Agora me permitam orar, tá? Por vocês. Agora quero orar por vocês. Pai querido, eu sei que tem algo tremendo acontecendo agora no teu trono. Eu sei que nessa hora as janelas e as portas da sala do trono estão abertas. E eu quero te pedir, Pai querido, derrama agora do teu Espírito Santo. E que o teu Espírito Santo seja a consolação, a força, a alegria, a visão, a renovação. Ó Pai, tem gente magoada aqui, tem gente entristecida, que haja cura agora em nome de Jesus. Tem gente, Senhor, se sentindo oprimida, que haja agora uma libertação dessa opressão em nome de Jesus. Tem gente, Senhor, precisando ser revitalizado, Pai. E eu quero te pedir, derrama vida poderosa, vida poderosa, vida poderosa sobre os teus filhos, Senhor. Ó Pai, Tu és o nosso Senhor amado. Tu és, Senhor. Alguns, Senhor, estão preocupados com questões, vieram para esse culto, mas deixaram situações muito difíceis, Senhor. Eu quero te pedir uma coisa, Senhor, que nessa hora o Senhor dê ordem aos teus anjos, e que os teus anjos estejam indo até esses lugares que são alvo das preocupações, e que nesta hora haja uma batalha de vitória, Senhor, a favor das lutas desses teus servos. Revela, Senhor, o poder dos teus exércitos celestiais, e que eles sejam agora abençoados. Abençoa, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Ó Pai, alguns estão dizendo dentro da alma, que saudade, Senhor, eu tinha da simplicidade da minha adoração para o Senhor, e parece que ela ficou tão longe da minha vida. E eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Pai, agora que o teu Espírito esteja trabalhando agora o verdadeiro louvor nesses lábios, nesse coração e nessa mente, e que tudo que impede que isso aconteça possa ser retirado pela tua gloriosa graça. Abençoa, Jesus, abençoa, abençoa a casa deles, os seus queridos, abençoa, Pai, abençoa em nome de Jesus, e que a alegria do Senhor seja a força no coração e na vida desse teu povo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, tá? Ele é digno, é culto, nós estamos adorando a Jesus juntos aqui.